Oi gente, eu sou o Luigi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro dos filmes Slasher. Hoje a gente vai estar falando sobre o filme A Armadilha para Turistas, que foi lançado em 1979. E você provavelmente nunca ouviu falar desse filme. Mas antes de começar, não esquece de deixar aqui nos comentários suas recomendações de filmes que pra gente trazer aqui pro canal. Deixa seu like e também se inscrever no canal, que a gente tá postando vídeo direto e tá dando um trabalhão. Então faz isso por nós, vai. E sem demorar muito, vamos apresentar esse filme pro público. Ou seja, Conhece meu amigo? pela data de lançamento desse filme, você já consegue imaginar que ele se trata de um slasher basicão. Aquele onde eles tinham uma ideia de um assassino aleatório que tinha algum tipo de poder, ou que simplesmente tinha um péssimo motivo para ser um assassino. E eles vão e fazem um filme muito chato, geralmente de 1h30, onde o tempo não passa de jeito nenhum, com algumas mortes geralmente muito cortadas ou muito básicas, porque na época eles não tinham nem CGI, né, para fazer, eles não tinham dinheiro e também não deixavam eles fazer mortes muito pesadas. E é exatamente isso aqui que a Armadilha para Turistas é. Ele é um filme genérico do slasher B e ele tem todos os clichês possíveis, inclusive esses que eu já mencionei. E a história desse filme é uma das coisas mais básicas possíveis. Existem 5 amigos que estão viajando com o seu carro pelas estradas dos Estados Unidos, só que obviamente o carro deles vai acabar quebrando. Então eles decidem, como toda pessoa normal, mandar um dos namorados para ir lá e procurar algum lugar, algum posto de gasolina, alguma casa de pessoas que poderiam ajudar eles. E assim, quando esse cidadão, o Woody, encontra uma casa e vai pedir ajuda, ele começa a escutar vozes de uma velha chorando e uma coisa muito estranha. E quando ele chega lá, ele encontra um manequim. Mas as coisas não poderiam ser tão simples assim, porque quando ele vai sair da casa, a porta acaba se fechando e a casa começa a balançar e rir. E nesse ponto você já começa a perceber que a música desse filme, a trilha sonora no geral, na verdade, vai ser uma coisa muito estranha. O filme ele começa com uma música bem de criança, assim, de brincadeira, até pra quem é gamer aí conhece alguns jogos. Lá no Luigi's Mansion tem alguns fantasmas que eles são bonecos de exército, né? E eles ficam andando pra lá e pra cá. A música é basicamente isso, é uma música genérica que você veria em personagens idiotas, tipo brincalhões ou infantis. É exatamente isso, a trilha sonora desse filme é uma coisa muito estranha. E também faz a gente lembrar muito de Evil Dead, e o que surpreende é que esse filme saiu antes do Evil Dead, então Sam Raimi, eu te peguei, hein? Imagina comparar isso aqui a Evil Dead, só eu mesmo. E como se trata de um slasher, o filme não poderia acabar de outra forma a não ser esse personagem acabar sendo assassinado pela casa. As coisas começam a voar, caem na cabeça dele, ele tenta desesperadamente sair da porta, só que aí voa tipo uma chave de fenda e empala ele e ele morre. E é tipo, esse é o tipo de morte que a gente tem nesse filme, nem o gore salva isso aqui. Então quando o restante dos nossos protagonistas, a Eileen, a Becky, o Jerry e a Molly decidem ir buscar o Woody, eles acabam parando num lugar que é basicamente um museu de cera. Eu já tô tendo flashback de guerra, impressionante. E o dono desse lugar, o Sr. Slauson, ele é uma pessoa bem normal até, assim, impressionante. Ele é até um cara muito bonito pra ser o dono de uma casa de cera. E ele é muito suspeito desde o começo do filme. Só que ao mesmo tempo ele é muito prestativo também. Tipo, o carro deles quebra de novo. E aí ele vai lá com o menino Jerry, o único homem que restou desse grupo de amigos, e tenta consertar. Enquanto as meninas vão fazer o que todas as pessoas nos anos 80 fariam: ir nadar pelado. Meu Deus, por quê? Eu não aguento mais. E esse museu de cera, ele é basicamente uma armadilha para turistas, né? Uma tourist trap. Mas no caso não é uma coisa ruim, e sim um lugar que existe bastante. Essas cidades isoladas que você encontra de 300 em 300 quilômetros em coisas aleatórias, elas geralmente têm um atrativo pra você gastar seu dinheiro nessas coisas. É tipo você ir pra, sei lá, São Roque e ter que ir no mercadinho que você tem que caminhar 3 quilômetros pra chegar e o preço é um absurdo. E depois que as meninas terminam de fazer sua sessão de skinny dipping, elas vão lá e voltam pra casa, só que o Jerry obviamente sumiu e o Slauson simplesmente fala pra elas que ele levou ele até outra cidade e voltou a pé, ou de bike, ou de skate, sei lá, mano. O cara, ele voa aparentemente, ou ele só teleporta mesmo, porque o cara foi até outra cidade com o carro, não voltou porque tinha que deixar o carro lá pra arrumar, e o Slauson apareceu lá. Tudo bem que assim, tem um corte meio que tipo começo da tarde barra final da tarde, mas mesmo assim, velho, eu não sei se dá pra andar de uma cidade pra outra tão rápido assim. Então as meninas percebem que elas vão ter que ficar na casa barra museu de cera do Slauson e conhecer esse velho tarado muito estranho, que não é tão velho nem tão tarado. Só que
ele acaba pedindo uma coisa muito interessante e que provavelmente é uma red flag absurda, que é: entrem na casa e por favor, em hipótese alguma, saiam daqui, deixando a entender que provavelmente teria alguma coisa aos arredores ali, tipo um animal, alguma coisa. Eu nem sei se ele chega a comentar no filme que tem algum bicho que come gente ali, ou que se ele simplesmente só fala: mano, não sai da casa, por favor, e as meninas falam: ok, não vamos sair. Só que obviamente uma delas tem que sair, porque senão não teria mais filme, né, rapaziada? Então a Eileen, que era a namorada do cara que já foi o primeiro a morrer no filme, ela acaba virando um manequim. Só que é uma cena muito interessante e muito criativa, porque se você tava prestando atenção, eu mencionei que essa casa é basicamente a do Evil Dead, né, principalmente do segundo filme, que dá risada, grita, balança. Ou seja, a gente tá lidando com um assassino que teria poderes telecinéticos, porque não tem ninguém na casa. Tem os manequins dando risada, tem a casa balançando, portas trancando sozinhas, e não chega nem a aparecer uma pessoa. É simplesmente os protagonistas andando pela casa e sendo trancados em quartos aleatórios e acabando morrendo depois de uma sessão de 5 minutos da casa jogando coisa neles e dando risada e gritando, os próprios manequins. Só que essa primeira morte que acontece, ela é até mais interessante, porque ao invés de um objeto acabar esfaqueando a menina, ela acaba sendo sufocada com seu próprio cachecol, laço lá de design no pescoço, e depois quando o Slauson chega lá pra procurar ela, encontra ela como manequim e ele faz uma cara de surpresa. Então o filme ele já começa a levar a gente a entender que talvez essa casa, a armadilha para turistas, era assombrada, igual a Casa Monstro, basicamente. Caralho, agora que eu parei a pensar, todos os filmes do mundo estão mencionando esse aqui. O que tá acontecendo, gente? É o melhor filme da história. Depois dessa cena muito bizarra, o Slauson ele começa a andar pela casa tentando encontrar o que seria o irmão dele, o Dave, que acabaria sendo esse assassino. Ou seja, tudo que eu acabei de falar já é descartado, porque o filme deixa bem claro que a gente tem uma pessoa física que tá matando gente, e essa pessoa realmente tem poderes. Então, depois de esperar por muito tempo e ficar brava, a Beck diz pra Molly que elas deviam procurar tanto o Slauson quanto a sua amiga, a Eileen. Só que obviamente não vai dar muito certo, porque ela acaba encontrando esse manequim que era igualzinho à sua amiga e é atacada pela casa novamente. E aí aqui a gente é apresentado a esse Dave, que seria o irmão do Slauson, o assassino do filme. E ele usa a máscara, que é basicamente um manequim. Ele na verdade é meio que um manequim, e ele vai lá e começa a contar que o Slauson obriga ele a usar essa máscara porque ele é muito bonito, e ele também tinha inveja da esposa dele, a esposa dele que teria morrido, porque ela ficava trocando olhares com esse Dave. Então o Dave tem remorso muito grande e ele mata todo mundo que vai pra essa armadilha de turistas, porque sim, é basicamente isso. O cara é maluco, o lelé da cabeça, é rejeitado pela sociedade por ser lindo demais. É o Abel Ferreira no Palmeiras. Sabe por quê? Porque eu sou bonito. E é aqui que acontece a segunda morte interessante do filme, porque ela tá lá amarrada numa mesa e aí o nosso assassino pega a massa e começa a passar na cara dela. Ou seja, o cara começa a transformar ela num manequim ao vivaço, deixando a entender que, assim como no filme A Casa de Cera, o vilão transformaria pessoas em manequins. Só que aí ele também assassina. É diferentemente daquele filme lá que as pessoas são transformadas enquanto estão vivas. Nesse filme aqui ele mata as pessoas. Ou não também, porque ele acabou de transformar a menina no manequim. Foda-se, né? O filme ele fica o tempo inteiro se dizendo, é impressionante. Ou será que eu que tô entendendo errado? E nessa cena a gente encontra outra pessoa, a Tina e o Jerry, que também estão presos. Então quando o assassino vai lá e transforma a menina em manequim, o Jerry consegue morder a corda que estava amarrando nele. Ele começa a tentar tretar com o bicho, mas como ele tem poderes telecinéticos, ele obviamente também é muito forte. Então ele vai lá e consegue matar o Jerry e matar a Tina também. Não é exatamente nessa cena, gente, mas é isso. Tipo, não constrói mais nada. Ele foge, bate, aí acaba morrendo e é isso, foda-se. A Tina, inclusive, que é morta igualzinho ao primeiro personagem do filme Woody, porque ela se trancada numa sala e uma faca voa nas costas dela. O que é que ele vai fazer com a gente? Ele vai nos matar. E pra terminar o filme, a gente tem o confronto da Final Girl, a Molly, com o Slauson, que nesse ponto do filme já foi revelado como um assassino, porque a máscara dele caiu, literalmente. E aí entra o Jerry numa cena muito bizarra, que ele começa a dizer que ele vai lá e ele vai conseguir pegar o Slauson. Só que aí, quando ele chega na hora de bater nele, ele para. E é aqui que tem provavelmente a melhor cena desse filme, e o que faz esse filme pra mim não ser tão ruim, que é a criatividade dele. Porque a gente já tá tendo vilão telecinético, Casa de Cera, mesmo que já existia o filme original lá de 1900 e bolinha. Mas é muito interessante aqui porque o Slauson transformou o Jerry num manequim, e num manequim realista, porque ele começa a desmontar o cidadão. Mano, isso aqui é tão traumatizante pra alguém. Isso aqui deve ter sido tão traumatizante pra crianças de todas as idades lá nos anos 70, 80, que, cara, sinceramente, se eu tivesse assistido esse filme quando eu era criança, ele provavelmente ia ser o meu filme favorito de terror, cara. Porque me pegou desprevenidaço essa cena. Mano, que bizarro.
Só que, obviamente, como se trata de um slash, a gente tinha que a Final Girl vencer o duelo. Então ela vai lá e ela dá uma machadada na cabeça do Slauson enquanto ele tá dançando com o manequim. Ou, não sei, ele tipo achou que ele era fodão e resolveu dançar. Tudo que eu acabei de falar, que o filme é incrível, é assim que mata o vilão. Que tem poderes telecinéticos e tinha uma história até legal, cara. Eu fiquei bem surpreso com esse filme, na verdade, porque ele é muito parado. Mas pelo menos enquanto ele tá contando a história, e até as sequências de ação, mesmo que elas são praticamente repetidas durante o filme inteiro, que é a pessoa vai pra uma sala, a sala é trancada e ela é torturada psicologicamente por manequins gritando, a historinha é até legal. Tipo, o Slauson, o motivo que ele é maluco é que ele tem esses poderes e ele matou o irmão e a esposa num dia que ele encontrou eles fazendo o vucu vucu na casa deles. E aí ele resolveu matar os dois e depois desse dia ele enlouqueceu de vez e descontrolou os poderes. Na verdade, ele teria até descoberto os poderes nesse dia, mesmo que, né, como ele já era casado, ele já tinha uns 25 anos, então provavelmente um dia ele já tinha entortado uma colher acidentalmente. E quando o filme ele tá contando essa história, e até o próprio Slauson, ele é um personagem que facilmente pra mim seria um grande slasher, porque ele não tem cara de ser assassino, mas ao mesmo tempo ele é muito suspeito, só que ele é um personagem muito simpático e muito bem atuado. Impressionante o quanto a atuação desse filme e a própria direção, além da trilha sonora que eu já comentei, é bem legal. Mas como todo bom slasher dos anos 70, que não tem quase nada de gore e também nada de morte, esse filme aqui na nossa lista de mortes, caso você esteja acompanhando, ele fica em 17º, abaixo do Sick, pela qualidade do filme, porque eu gostei um pouquinho mais do Sick do que esse, mas tá praticamente pau a pau pra mim, na verdade. E ele passa o Morte, Morte, Morte e o Stitches. E você que quer saber minha nota, eu dou 2 faquinhas e meia ou até 3 também, porque realmente eu gostei desse filme. Eu achei que se ele fosse um curta, ou se realmente ele tivesse uma história pra contar, tirando esses momentos aleatórios, ele seria muito mais interessante e muito mais legal. E obviamente não foi o pior slasher que eu já assisti, principalmente dos que a gente já listou, mas lembrando que eu já assisti muito slasher e, cara, é um pior que o outro. E esse aqui, mesmo que ele é muito do genérico, ele é um pouquinho mais criativo e sei lá, cara, eu acho que eu assisti ele num dia bom. Eu gostei bastante dele, na verdade. Mas então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do nosso canal. Se for o caso, deixa seu like, se não, deixa o dislike, mas manda lá nos comentários um motivo pra eu saber o que eu posso melhorar pros próximos vídeos. E aproveita que você tá lá embaixo e deixa suas recomendações de filmes que a gente pode trazer aqui pro canal, pra esse quadro, pro quadro do Léo, pro quadro que a gente tá junto, de lançamento, de review, sei lá, não sei o que, podcast e essas coisas que vocês já estão muito acostumados. E não se esquece também de se inscrever no canal, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo extra sexta-feira ou segunda também, dependendo da semana. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais de conteúdo da gente, segue a gente lá no @SemMemoriaPodcast e em todas as plataformas de áudio, onde a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast, que tá saindo 2 vezes por mês, notas dos filmes e notícias sobre o mundo do terror. E aproveita que você tá no Instagram, tá passando aqui do lado o meu Instagram, o meu Twitter e o Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde no meu caso, a Armadilha para Twistas já está lá. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijo! Terminar o vídeo com a força da minha mente. Não deu.